nosso canal MUSP de informações e compartilhamento sobre temas da psicologia, hoje vai falar sobre ansiedade. Está conosco aqui o nosso colega que faz parte também da nossa rede MUSP, o psicólogo Fábio Bottari, que é especialista em psicologia clínica e trabalha também com todas as faixas etárias. Fábio, bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, gente. É um prazer muito grande estar conosco aqui e sempre é bom também trocarmos essas ideias, né, sobre esses temas. Fábio, ansiedade. O que na verdade é a ansiedade, Fábio? Assim, como é que a gente poderia definir isso? Assim, a ansiedade é um sentimento? É uma... O que é a ansiedade? Assim? Bom, a ansiedade é aquele sentimento que dispara antes das situações de perigo, não é? Quando o ser humano se depara com alguma situação de perigo real ou imaginária, vem o sentimento da ansiedade, que acaba sendo um sentimento que envolve o medo, o nervosismo, não é? E que está a serviço da preservação do ser humano, não é? Quer dizer, a pessoa observa uma situação de perigo ou imagina que alguma situação pode ter algum perigo e a ansiedade é ativada e faz com que a pessoa se proteja desse perigo. Não é? Então, a pessoa vai fugir, não é? Ou vai enfrentar aquele perigo, quer dizer, vai se organizar para lidar com aquela situação. Não é? Na verdade, temos a ansiedade, né? Sim, a ansiedade ela é normal até. É uma, digamos, um mecanismo ou digamos, uma energia, Sim. de uma certa maneira, que pode nos preservar ou também nos colocar em perigo também, né? Isso, ela tem um nível normal, né? A ansiedade é um sentimento normal e que está presente desde o início da raça humana, da época do homem das cavernas, enfim, quando o ser humano identificava perigos no ambiente dele, seja predadores, não é? E a ansiedade vinha e fazia com que o ser humano se preservasse desse perigo. Então, assim, todo mundo sente ansiedade num nível razoável, num nível baixo. Então, ela tem esse nível normal, né? Todo mundo tem ansiedade e tem o nível patológico. Sim. Não é que daí tem algumas pessoas que, dependendo do temperamento e das vivências familiares e vivências de infância, a ansiedade pode ficar mais intensa, chegando num nível patológico, quer dizer, um nível que a ansiedade vai prejudicar a pessoa, ela vai estar muito presente na vida dela e vai trazer prejuízo, não é? Ou, dependendo da pessoa, da situação, pode até configurar um transtorno de ansiedade, quer dizer, a ansiedade ser muito intensa e tomar uma forma, não é, configurando um transtorno de ansiedade. E, Fábio, seria hoje, como é que tu está vendo assim na clínica, hoje é o nosso maior mal-estar, digamos assim, social, assim, nós estaríamos hoje vivendo, digamos, num grau de ansiedade maior. Como é que tu está percebendo hoje assim, o nosso momento? Eu observo que sim, Jones. Eu observo que a ansiedade tem sido uma das grandes demandas em psicoterapia. Quer dizer, a ansiedade é uma motivação que a maioria das pessoas, praticamente, não é, acabam buscando para ir buscar psicoterapia. Claro que tem pacientes que, além da ansiedade, tem outras questões a serem trabalhadas. Mas a ansiedade é um tópico muito frequente na psicoterapia hoje. Não é? Seja num nível razoável ou a pessoa que já chega muitas vezes até com um transtorno de ansiedade diagnosticado, seja por um médico clínico, um pneumologista, um psiquiatra que avaliou, identificou, não é? Um cardiologista, às vezes, porque uma das manifestações físicas da ansiedade é a taquicardia, não é? Então, às vezes, a pessoa se assusta, vai no cardiologista e o cardiologista observa que não, isso não tem nada físico. Depois de realizar uma série de exames, observa, não, isso é emocional, quer dizer, isso é manifestação de ansiedade e acaba encaminhando o paciente, não é? Mas hoje em dia, numa época que a informação está muito disponível, quer dizer, a gente vive numa correria, numa busca por informação e uma busca por prazer, não é uma busca por atingir os objetivos, não é? Quer dizer, hoje em dia existem várias demandas na vida das pessoas, não é? Então, assim, às vezes a tecnologia, a correria acaba trazendo também essas demandas, o que faz com que às vezes a gente busque essas demandas às vezes a ansiedade está relacionada, não é? Na busca por essas demandas. Há uma pressa, né, Fábio? Sim. Me parece de que
talvez nunca estivemos tão apressados como agora, né? Exatamente. Então, até que ponto essa pressa ela é também ela é natural, é uma pressa também que já está sendo já quase que incorporado como normal, né? Tipo assim, pegamos um exemplo de que ao andar no trânsito, em algum momento, andar X por hora, ou seja, 30 por hora, 40 por hora, era o normal. Hoje não é mais normal, quer dizer, né? Tu ter assim múltiplas tarefas acaba sendo quase que natural, né? Quer dizer assim, há digamos, uma não quietude, né? Exatamente, Fábio? Me concordo. parece que nós temos, há uma falta de quietude. Nós temos uma dificuldade realmente de estar mais sereno, né? Assim, como é que tu percebe, Fábio? Assim, isso é uma coisa, digamos, que é característica, poderíamos dizer assim, de cada indivíduo. Isso é químico também, porque tem também uma questão que é química também, né? Assim, há um disparador interno, biológico, né, de adrenalina, né? Assim, como é que se pode, como é que a pessoa pode se identificar que essa ansiedade está elevada? Ela identifica com o prejuízo, seria, digamos, no seu cotidiano? Como é que tu percebe isso? Exatamente, assim, né, Jones? A gente vê que diversos estudos na área da psicologia, psiquiatria, neurologia, não é? E até da biologia mesmo, a gente observa que existe, a pessoa já nasce com um determinado temperamento, não é? Quer dizer, tem pessoas que já nascem com um temperamento a ser mais impulsivo, não é? Elas veem um estímulo e já reagem rápido àquele estímulo, às vezes até sem pensar, não é? Daí reagem, têm ação e vão pensar depois. Tem pessoas que têm o temperamento de ser mais contido. Elas observam um estímulo, pensam, não avaliam bem, daí depois vão reagir. Tem pessoas que têm um temperamento, já nascem com um temperamento mais introvertido. Quer dizer, são mais tímidas, mais interiorizadas. E tem pessoas que já nascem com um temperamento de ser mais extrovertidos, mais sociáveis, não é? Buscam mais as relações interpessoais. E a questão da ansiedade também tem um nível de temperamento. Quer dizer, a gente até observando bebês, a gente vê que tem bebês que já são mais tranquilos, são mais calmos, choram menos, não é? E tem bebês que já são mais irritadiços, choram mais, não é? Quando as mães se afastam do ambiente, a criança chora, quer dizer, às vezes demonstrando um medo que a mãe não vai voltar, não é? Claro que isso também depois, né, depois do temperamento, depois que a pessoa já nasce já tem esse pano de fundo do temperamento, as relações familiares também vão norteando, assim, se a criança vai desenvolvendo a ansiedade, não é? Se a ansiedade vai se mantendo presente ou não. Se o ambiente familiar é mais tranquilo, a criança pode ter a sensação de segurança, não é? Ela desenvolve uma relação de apego com os cuidadores e acaba ficando mais segura, mais tranquila. Só que às vezes se é um ambiente mais negligente ou em algum nível abusivo, se os pais às vezes falam em alguns cuidados com a criança, ela pode se sentir desprotegida e a ansiedade começar a disparar mais, assim, com considerando certeza. sempre que ela naturalmente é um fator de preservação, e que Exatamente. há um possível risco ou não, né, um perigo, né, de que esse perigo pode ser imaginário ou não, né, e pode ser real. Sim. Também, né, dentro disso. Exatamente. Fábio, essa questão assim de que quando a gente fala em ansiedade, sempre se pensa naquela pessoa mais agitada, digamos assim, com o comportamento mais expressivo, mas também tem aquela pessoa que de uma certa maneira não expressa, ou aquela criança que não expressa, ou adulto que não expressa, mas por dentro há uma efervescência, há uma inquietude interna, né? Assim, exatamente. Mas, por exemplo, assim, não se percebe isso, né? Mas internamente ela tem. E essas pessoas, até às vezes algumas pessoas têm até dificuldade de perceber que são assim, né? Ou até têm vergonha de que são assim, né? Tu olha para elas e ela tem aí um padrão, né, de comportamento, digamos, próximo do natural de expressão, né? Mas internamente há uma inquietude, né? Assim,
Esse também tem um prejuízo, né, Fábio? Assim, digamos, essa contenção disso, né? Porque tu precisa muita energia para conter também isso, né? Sim, com certeza. E às vezes, assim, é natural que, às vezes, quando uma pessoa observa a outra que é super agitada, que fala bastante, não é? Que está sempre fazendo alguma coisa, não é? Tem essa inquietação psicomotora, quer dizer, ela está sempre agitada, é mais fácil observar, aquela pessoa é ansiosa, né? Ela não para, ela fala muito, ela está sempre fazendo alguma coisa, ela quer tudo assim para o momento, quer tudo para ontem, não é? É mais fácil observar. Mas realmente, Jones, tem pessoas que conseguem conter essa ansiedade e com certeza traz muito prejuízo, eu concordo, porque às vezes no falar, no expressar, causa um certo alívio. Não é? Claro que também muitas pessoas precisam de orientação profissional, precisam saber como lidar, não é? Mas às vezes o desabafar alivia, não é? E às vezes no desabafar, no expor para outras pessoas, às vezes a pessoa se sente bem por estar sendo escutada, recebe uma orientação, às vezes um conselho de alguém que às vezes ajuda, dá uma aliviada, não é? Só que essa pessoa que contém, ela fica somente com aquilo no plano mental, ela não tem um retorno de alguém sobre aquilo. Então, assim, às vezes também favorece com que ela não desabafe, que ela sinta que ninguém está ajudando ela naquilo e que ela crie as próprias fantasias a respeito disso, às vezes até intensificando, porque isso é bem característico na ansiedade, esse exagero do nível de perigo, esse exagero e da consequência também. Não é? A pessoa ansiosa, ela observa, ela vê uma situação e ela imagina assim, que se tiver uma chance de alguma coisa ruim acontecer naquela situação, de alguma coisa dar errado, ela acha que a probabilidade de dar errado é muito maior, é muito grande. Isso não naturalmente que dispara um sentimento, digamos, de perigo muito maior. Exatamente, porque ela já conclui que aquilo de ruim vai acontecer. Por exemplo, se eu sair na rua à noite, vamos supor que não é num bairro perigoso, não é numa rua muito escura, muito deserta, mas ela acha que se ela sair de noite, ela vai ser assaltada. Quer dizer, a gente pensa, bom, existe risco de assalto, a gente que mora em cidade grande ouve relatos, vê notícias, não é? Que os assaltos existem. Só que a pessoa acha que depende sempre quando ela sair para a rua, ela vai ser assaltada. Então, ela maximizou a probabilidade de acontecer uma coisa ruim e ela já começa a se preparar para aquilo. Quer dizer, às vezes até não saindo de casa à noite ou quando é necessário que ela sai muito nervosa porque ela já está prevendo aquela situação, não é? E tem a questão também que a pessoa maximiza o impacto que aquilo vai ter na vida dela se acontecer. Quer dizer, por exemplo, a pessoa é um professor que vai dar uma aula, não é? A pessoa esse professor, né, nesse exemplo, pode começar a pensar, bom, se algum aluno fazer uma pergunta e eu não souber responder, vai ser terrível, eu vou ser humilhado, as pessoas vão desistir da minha disciplina, vamos supor, não vão mais me levar a sério. E quando às vezes, de repente, os alunos podem até encarar como natural, né? Quer dizer, o professor ele tem domínio naquilo, mas tem coisas que podem existir lacunas nesse conhecimento. Não é que de repente, quando acontecer isso, não é ele não saber tirar uma dúvida, tudo bem, os alunos até entenderem, mas ele acha que se acontecer, ele vai ser ridicularizado, não vai ser levado a sério. Claro que todo um comportamento naturalmente de defesa também. De defesa. Se proteger diante de uma situação. Isso aí, gera estratégias também, né, Jones? Quer dizer, não posso errar, não é? Ou aquele exemplo do assalto, por exemplo, preciso me proteger sempre. A ansiedade, ela motiva que a pessoa use estratégias para lidar com aquilo que geralmente não são eficazes. Geralmente as estratégias que a pessoa acaba descobrindo, enfim, chegando na conclusão que precisa usar, na verdade só reforçam o sentimento de ansiedade. Quer dizer, a pessoa não está lidando com a ansiedade de uma forma adequada. Na verdade, acaba só reforçando e mantendo a pessoa naquele ciclo de ansiedade. Por isso que é sempre bem importante a pessoa buscar uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, para ela saber os recursos funcionais, não é? Os recursos adaptativos para lidar com a ansiedade. Fábio Bottari, colega psicólogo também aqui da Rede MUSP, que a gente está conversando hoje sobre ansiedade. E em outros momentos, em outros blocos, nós vamos falar também sobre ansiedade nos relacionamentos, no trabalho e também em todo esse universo onde as pessoas transitam, onde nós transitamos. Fábio, ficamos por aqui, agradecemos muito a tua participação e a gente volta em outro momento, então, continuando o nosso tema sobre ansiedade. Voltamos daqui a pouco.